Meus amados irmãos, queridos ouvintes do quadro e do programa Vivendo a Palavra, vos saúdo mais uma vez com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais esse dia para nós prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada pela santa e gloriosa Palavra de Deus, capítulo por capítulo. Estamos hoje chegando para lermos juntos o Salmo de número 140, já entrando aqui na reta final desse maravilhoso livro das Escrituras Sagradas, que é o livro dos Salmos. Quero agradecer a você pela companhia de cada dia, os amados irmãos e ouvintes da JF Gospel que estão agora conosco, lendo a palavra de Deus conosco, ouvindo a mensagem. Deus abençoe você, ouvinte desta abençoada rádio, e também você do quadro Vivendo a Palavra. Um abraço aos irmãos que nos ouvem nas fazendas, nos sítios, os irmãos caminhoneiros, você que nos ouve em casa, você que nos ouve no seu trabalho. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, você está junto conosco nesse propósito maravilhoso de lermos juntos as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O programa Vivendo a Palavra é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, cuja sede está aqui em Jataí, Goiás. A nossa sede fica aqui na rua Samuel Gran, número 1400, aqui na parte alta da cidade, próximo aqui ao Jataí Shopping. E os nossos cultos acontecem aqui aos domingos, às 8h30 da manhã, escola bíblica, aliás, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, uma verdadeira bênção. Temos às 19 horas um grande culto de louvor e adoração a Deus, uma presença aí dos nossos grupos musicais, conjunto de jovens, conjunto de adolescentes, a nossa orquestra, tem o grupo das irmãs, das senhoras, o grupo das crianças e também o nosso coral Vozes de Sião. Bênção pura. Temos ainda a nossa equipe de louvor. É bênção, é bênção. Você é o nosso convidado para estar conosco. Também às quartas-feiras nós temos o nosso culto de ensino da Palavra de Deus às 19h30. Você é o nosso convidado. Temos as nossas congregações espalhadas aí por toda a cidade e região, cujos cultos acontecem nas terças, quintas e domingos. Você pode aí estar em uma de nossas igrejas, cultuar a Deus conosco e vai ser uma bênção. Amém? Glórias ao maravilhoso nome de Jesus. Vamos então lermos, meus amados irmãos, o Salmo de número 140. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Salmo 140, versículo 1. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Verso 2. Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Verso 3. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Verso 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Verso 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Verso 6. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Verso 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Verso 8. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir por diante o seu mau propósito,
para que não se exalte. Verso 9. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Verso 10. Caiam sobre ele brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Verso 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Versículo 12. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Verso 13. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Muito bem, meus amados irmãos, o nosso fundo musical aqui são hinos da nossa harpa cristã, maravilhosos hinos do nosso inário da harpa cristã. São só hinos maravilhosos para o nosso enlevo espiritual. Aleluia! Meus irmãos, nós lemos então o Salmo de número 140 e para a nossa meditação eu quero reler os versos 9 e 10. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Meus amados irmãos, nesse salmo, Davi se vê perseguido e acuado pelos ímpios e malfeitores. Dessa forma, ele vai a Deus em oração, pedindo a proteção do Senhor e expressa diante de Deus o seu desejo que os ímpios fossem punidos. O desejo que Davi expressa, meus amados, diante de Deus, na verdade, é o julgamento que Deus levará a efeito sobre aqueles que escolheram viver na prática do mal. Ou seja, aquilo que Davi pede, na verdade, é uma profecia, é uma declaração inspirada pelo Senhor daquilo que o próprio Deus fará com relação aos ímpios. No versículo 1, Davi menciona homens maus, violentos. No verso 2, ele fala que esses homens maquinam maldades no coração.
e vivem projetando guerras. No versículo 3, Davi coloca que tais ímpios têm línguas venenosas como de serpente. São pessoas que não têm temor de falar palavras malignas contra os outros, xingam, amaldiçoam, humilham as outras pessoas com palavras ferinas e arrogantes. No versículo 4, Davi acrescenta que essas pessoas malignas têm como propósito desviar os passos dele, do salmista, do caminho de Deus. No versículo 5, Davi chama esses ímpios de soberbos e que eles vivem lhe armando laços e ciladas. Porém, meus queridos, a partir do versículo 6, Davi se volta para Deus, pedindo o livramento do Senhor e o castigo desses malfeitores. E sabemos, meus amados irmãos e ouvintes, que os pedidos de Davi, como frisamos, revelam, na verdade, os juízos que Deus derramará sobre a vida de cada pessoa que escolheu viver na prática da impiedade. Deus pode até permitir que os ímpios tenham aparente êxito em seus planos malignos por certo tempo, mas, de repente, Deus frustra seus planos e os humilha, conforme o versículo 8. Meus queridos, chega o momento em que Deus faz com que o mal que o ímpio projetou se volte contra eles mesmos, conforme lemos no versículo 9. Chegará o tempo final para os ímpios, quando serão lançados no lago de fogo, conforme o versículo 10 e também Apocalipse 20, versículo 15. Mas, ainda nessa vida, Deus está, esse Deus que está vendo tudo e que tem o controle de todas as coisas, ele marca um limite para a atuação do homem mau e trata com o caluniador, opressor, perseguidor e violento, conforme o versículo 11. Amados irmãos, nós vivemos rodeados de pessoas assim, pessoas ímpias, igual a Davi. Ou seja, vivemos enfrentando estas impiedades e as perseguições desses homens maus, como Davi enfrentou. Muitas vezes nos angustiamos por ver tanta injustiça e impiedade ao nosso redor, em nosso país. Mas Jesus nos garantiu: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Meu amado irmão, minha amada irmã, façamos como o salmista. Clamemos a Deus por justiça sobre os ímpios e para que nos livre de suas ações malignas. Deus está acima dos injustos e maus, e no tempo exato, no tempo certo, o cálice de Deus, da sua ira, transborda, e ele tratará com cada um desses ímpios, injustos, homens que usam o poder que lhes foi permitido pelo próprio Deus para exercerem os seus cargos de forma injusta, oprimindo e distorcendo a justiça. Com certeza, Deus tratará com cada um deles na hora certa. Enquanto isso, meus queridos, vivamos em oração e esperemos com paciência no Senhor, conforme o Salmo 40. E Deus nos sustentará e, no tempo certo, nós veremos a justiça de Deus prevalecendo. Então, continuemos servindo ao Senhor com alegria e com fidelidade. Aleluia. Eu confio em Jesus, em seu sangue achei perdão, para obter tão grande gozo, muito e muito trabalhei, mas de balde todo esforço, Deus só é que eu achei. Oh, que glória, gozo em meu coração. Eu confio
que glória, gozo em meu coração. Eu confio em Jesus. Vamos orar, meus amados irmãos, neste momento. Vamos falar com o nosso Deus. Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Querido Pai Celestial, em o nome de Jesus, Pai, junto com teus filhos, os nossos milhares de ouvintes, Senhor, oramos ao Senhor agora. Deus eterno, queremos, Pai, te glorificar, porque o Senhor é o Deus que tem o controle, o Senhor é o Deus que age no tempo certo. Pai, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes nem ficamos sabendo ou percebemos os muitos livramentos que o Senhor nos dá do homem mau, do assaltante, do criminoso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. E como Davi orou ao Senhor, nós oramos também, Pai, que a tua justiça prevaleça em nossos dias. Olhe para o nosso país, para a nossa nação. Não deixa, Senhor, que a injustiça reine. Ó Deus, que as fraudes, ó Pai, elas aumentem, elas continuem avançando e prevalecendo. Senhor, que o Senhor se volte para o nosso país, para a nossa nação, e que a tua justiça, Senhor, seja feita, que a nossa nação, ó Deus, seja abençoada por ti. Olha para o teu filho e para a tua filha, guarde cada um dos seus servos, Senhor, guarda cada um dos seus passos, livra, Senhor, a cada um do homem ímpio, do homem mau. É o que nós te pedimos nesse dia, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Abrigo sempre perto para todo pecado. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Meus queridos irmãos e ouvintes, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, Vivendo a Palavra, e desejo que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. E eu espero cada um de vocês amanhã para juntos nós lermos o Salmo 141. Aleluia! Com certeza Deus tem uma palavra amanhã para os nossos corações e o nome dele será glorificado. Que você continue firme no seu propósito de estar lendo sempre a palavra de Deus a cada dia conosco. Glória a Deus. Deixa a você o meu abraço, ouvintes da JF Gospel, ouvintes do quadro Vivendo a Palavra. Deixa a você aqui o nosso abraço e conto com você amanhã. Fiquem todos na bendita paz do Senhor Jesus.